Mais uma vez, graça e paz. Como sempre dizemos, a maravilha de nós, principalmente nos cultos de domingo, dominical, nós fazermos a nossa live e nós dizemos da grandeza, da beleza e da maravilha do culto com a nossa live. Porque podemos sair das nossas fronteiras e irmos até no inimaginável, porque este veículo, ele é de um poder que nós, na verdade, não dominamos, não conhecemos, não fazemos ideia. Tem sido a internet um meio de comunicação que transcende as máquinas mais poderosas de informação, de comunicação, como o rádio, o jornal e também a televisão. Tem sido essa ferramenta, esse instrumento que muitas pessoas usam inadvertidamente. Nós, como sempre o dizemos, nós só nos servimos disso como todos os outros segmentos que nós tivemos em nossas mãos, tão somente para glorificar a Deus. E quando nós podemos fazê-lo, e o fazemos aos domingos, nós nos sentimos alegres e radiantes, porque vamos além das quatro paredes de nossa congregação, da nossa comunidade e da nossa igreja. Eu quero cumprimentar você que já ouviu esse cântico, essa devocional pela irmã Wanda. E hoje nós vamos nos ater a uma mensagem, que é uma das falas de Jesus, está registrado aqui na Bíblia, que é apenas um versículo para nortear os nossos pensamentos. Abra sua Bíblia, se possível, no capítulo 21 de Lucas, E é muito tradicional e conhecido esse versículo, que é o 33, e nele está escrito: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar nesse momento, e eu faço agradecido pela chance e oportunidade que o Senhor nos dá, de nesta noite nós podermos proclamar mais uma vez o teu nome e celebrar a tua glória. Senhor, sabes muito bem da insignificância desse teu servo, que nesta noite tem o privilégio de proclamar o teu nome e ser o arauto desta tua palavra, única ferramenta que pode salvar, que pode transformar, que pode mudar a história e a vida do homem e da pessoa. Por isso, em nome de Jesus, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos falar de um sentido da vida que ele é fundamental. Os sentidos da fala, que Jesus, quando na sua humanidade aqui na terra, ele se serviu. E eu fico às vezes me perguntando, até porque nós já tivemos aqui na igreja, os mais antigos sabem, um grupo de mudos, e tinha até o intérprete com libras, um amigo nosso que vinha para fazer a libra, para que, evidentemente, eles, impedido da escuta, então eles não podiam ouvir a voz. Esta ferramenta, esta arma, este dom, que é um privilégio que foi dado ao homem, ele precisa ser bem usado.
O Tiago, apóstolo, irmão do Senhor, ele mesmo diz, Tiago, irmão do Senhor, ele diz para nós estarmos prontos para ouvir e tardio para falar. E Jesus diz que quem ouve a palavra dele tem vida eterna. E não tem como você ter vida eterna se não for pela palavra. Nós temos um personagem na Bíblia que ele se destacou não só pelo que ele era, mas também pelo que ele fazia. Está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Este homem, ele foi um instrumento nas mãos de Deus, não sendo ele um judeu. Ele era um romano e era uma figura distinta. Ele era um centurião, era alguém destacado por Roma para estar em Israel, para colocar em ordem as coisas segundo a vontade de César, para que Israel seguisse o que? As normas de Roma. É assim quando você é como Israel naquele tempo, um vassalo do César, do imperador. E este homem então, ele vai ser usado por Deus, porque ele ouviu o evangelho da lei, o evangelho de Moisés, que é evangelho também, a fé judaica. E ele então conheceu Deus através do judaísmo. E agora ele fazia orações a Deus e ele era ouvido, mas ele não conhecia Jesus. Precisava alguém falar de Jesus para ele. E como ele era uma pessoa virtuosa, porque ele não só orava, está lá em Atos no capítulo 10, ele também era generoso. Quando você vê uma pessoa que diz que crê em Deus, mas o coração dele não se internece com as pessoas com necessidades, a religião dessa pessoa, ela é vaga, ela é vazia. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar do pobre, do órfão, das viúvas e dos pobres. É assim que a palavra de Deus fala lá em Tiago, da verdadeira religião. Tem muitas pessoas que elas se arvoram como religiosas e pessoas, mas quando você procura saber o andamento da vida dessa pessoa, ela não abençoa a vida de ninguém. Eu lembro que minha mulher há muito tempo falou, você não gosta de abençoar ninguém. Mas ela conhece a minha história, de toda a nossa trajetória nesses últimos 40. Mas ela, para atacar o pastor, ela falou dessa maneira, porque nós estávamos num assunto, quando uma pessoa estava dizendo que a outra pessoa não era crente. E eu usei isso, falei, isso daí é uma arma, até vindo da minha mulher, maligna. Porque ela, sabendo de como, à medida das necessidades, nós nos esforçamos para ser generosos, com missão, com doações, com levantamento de recursos para abençoar. Fizemos tantos projetos, né? África para Jesus, nós fizemos o Ceará Vida e fizemos tantos outros trabalhos, graças a Deus, né? O Senhor nos habilitou para tudo isso. Agora, através do quê? Através da palavra dele, porque antes da palavra dele chegar a tocar em nosso coração, nós éramos semelhantes às demais outras pessoas. E as demais outras pessoas, hoje em dia, pedradas, céticas do jeito que elas estão, duvidosas de tudo, elas estão sempre correndo pela outra lei. É a lei de você arrecadar e não partilhar, e não dividir.
Quando Tiago vai falar isso, ele está dizendo que aquela religião daquela pessoa não serve para nada. E a gente sabe que hoje o universo está repleto dessas entidades, dessas organizações. Algumas parecem ser sérias. Agora, eu tenho para mim o seguinte, porque a gente prega para pessoas longe de nós. Se você for sincero, você que eu estou falando com você agora, se você for sincero, Deus vai mostrar para você uma igreja dele, porque ele tem. Ele não voltou ainda, a igreja dele está aqui. É que chegou esses agregados, agregado é aquele que não é da família, né? E eles também incorporou a ideia. É como o capítulo 12 do Gênesis, que a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, foi com Israel uma mistura de gente. Agora, quando você vai ler a história de Israel, na trajetória até entrar na Canaã, que é Jerusalém hoje, então essa mistura de gente só criou problema para Israel. E quando a gente vai ler a Escritura, vemos que de fato eles criaram muitas dificuldades para Moisés. É que Moisés era aquele personagem de Deus. Quando você é de Deus, você não é de Deus por acaso. Você é de Deus porque você ouviu ele falar. E Moisés estava lá em Midian, quando ele ouve Deus chamar ele para uma missão. E qual era a missão de Moisés? Resgatar o povo de Israel que estava, aonde? Que estava no cárcere. O Egito era um cárcere para eles por 400 anos. E este homem que soube ouvir, porque para saber ouvir, você precisa ter o dom para ouvir. E Tiago diz, esteja pronto para, quer dizer, exercite esse dom de você ouvir e falar menos. Nós invertemos esta ordem de Tiago. Nós sempre falamos e quando precisamos e devemos ouvir, nós não ouvimos. Por que que lá no capítulo 8 de João, Jesus diz que os judeus do tempo dele não eram dele? Ele é didático ali, ele é incisivo ali. Ele diz, vocês não ouvem a minha palavra e não são minhas, aliás, vocês não são minhas ovelhas, porque vocês não ouvem a minha palavra. E aqui nós estamos lendo o Jesus encarnado, o Deus encarnado, dizendo, pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra nunca vai passar. Isso daí é um conforto para quem é dele, porque a pior coisa que tem, e eu falo com pessoas agora através dessa ferramenta, que é a internet, que evidentemente estão decepcionadas com vozes e falas de pessoas que falaram e depois não cumpriram. Quantos casamentos estão dissolvidos, destruídos, arruinados? Eu já fiz vários deles. Graças a Deus, posso contar nos dedos os poucos que eles não vingaram. Mas tem um ou outro que eles também dissolveram. É triste até para quem está celebrando o casamento. É triste até para eles que está celebrando e implantando as bênçãos de Deus na vida deles, que eles, depois de reafirmar, confirmar, confessar, que eles vão seguir, como nós dizemos, através da Bíblia, eles depois, por razões deles, eles vão mentir para eles mesmos, dizendo como as pessoas dizem lá fora, né? O amor, ele foi bom enquanto durou. E aí eu digo que não é amor, porque é contra a Bíblia. A Bíblia diz que o amor
nunca falha. Capítulo 13, versos 7 e 8 de Coríntios, diz que o verdadeiro amor tudo sofre, tudo padece. E quando fala de verdadeiro amor, o único que é verdadeiro mesmo chama-se Jesus Cristo, a testemunha fiel e verdadeira do Apocalipse. Ele foi até o fim, e eu fico me perguntando, quem mais sofreu do que Jesus nesta terra? Mas por que ele sofreu? Porque ele estava olhando através dos séculos, estava vendo a esta igreja e essas pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir a posterior. E ele sabia que se ele clamasse ao Pai dizendo, passa de mim esse cálice, e exigisse, porque ele depois termina a sua oração, diz, primeiro a tua vontade e não a minha. E se ele fosse contundente nesta oração, dizendo, eu não quero beber, eu não quero sorver esse cálice, que é o que é a cruz, ele voltaria para os céus e seria o que ele sempre foi, Deus, lá nos céus, para ser ovacionado e honrado por seres perfeitos que habitam nos céus com ele. Mas ele sonhou conosco, principalmente nesta noite aqui, e os que estão nos ouvindo, até eventualmente nos escutando pela primeira vez, ou vão nos ouvir a posterior, dizendo ele que a palavra dele não vai passar. E o que essa palavra aqui precisa ter a cuidado para ouvir? Você precisa afinar a sua audição, que é um outro dom, é um outro sentido que foi dado por ele, que precisa ser exercitado. É um dom de Deus você saber ouvir. Tem gente que não ouve, ou se ouve não escuta, ou se escuta não ouve. Por quê? Porque a mensagem, depois de ecoar, ela evapora, como a nuvem, como a fumaça. E aí, que proveito tem disso? O próprio Judas, também um outro irmão de Jesus, ele vai dizer que essas pessoas são como a onda do mar que escua, mas que vai e volta e não tem proveito de nada. Por quê? Porque escutou a palavra de Deus e não guardou, e não conservou, porque esta palavra, que é a palavra de Deus, ela lá no final, ela vai ser o código de Deus para o julgamento de todos os homens. Lá no final, quando nós lemos o Apocalipse no capítulo 20, nós vemos o João, o apóstolo, nesta revelação, nesta visão, nesse arrebatamento de sentido que ele teve, ele trazendo o relatório de como seria o fim de todas as coisas. E no fim de todas as coisas, está escrito lá no capítulo 20, que foi estabelecido um tribunal. E nesse tribunal, quem vai estar como juiz é Deus. E depois está escrito, e abriram-se os livros. Dentre esses livros que será aberto lá no tribunal de Deus, um deles é esse livro, pelo qual os homens serão julgados. Toda a humanidade, desde Adão, não vai ser julgado por outro princípio, por outra natureza que não seja este livro aqui. Por isso que ele deixou o livro, por isso que ele deixou a palavra dele, porque pela palavra dele, que os homens, quando a gente olha o estado da igreja, principalmente neste século que nós estamos vivendo, quando as pessoas estão indiferentes. Você gosta? Vou falar com você agora. Você gosta quando você fala com alguém
esta pessoa não dá ouvidos a você, você não gosta, você fica aborrecido com essa pessoa. Muitas pessoas até criam uma inimizade. Eu falei para ele e ele não quis ouvir, ele não quis atender, e aí tornam-se adversários e inimigos. Por que dessas guerras todas que está acontecendo no mundo? Pois é, eu quero dizer que Deus também, Deus não fica feliz, e Ele não fica feliz pelos motivos humanos, Ele fica triste, e a Bíblia diz para você não entristecer o Espírito de Deus. Está lá em Efésios capítulo de número 4. Não minta para Ele, porque você não pode de maneira nenhuma fazer qualquer coisa que possa tornar Deus infeliz. Agora você pode entristecer a Ele. Quando você não o escuta. E Ele não pode fazer na sua vida aquilo que Ele pretende fazer. E o que Ele pretende fazer? Derramar sobre você, como está lá em Malaquias, no capítulo 3, as suas ricas bênçãos. E Ele, como Criador, Ele quer ver a criatura dele bem-aventurada, como diz a palavra de Deus, realizada. Qual é a mãe que fica feliz? Qual é o pai que fica feliz em ver os seus filhos se arrastando como cobra neste mundo? E infelizmente são bilhões dela, não é milhares dela, são bilhões deles, ela e ele, pai e mãe, que veem a sua prole, a sua descendência, seus filhos se arrastando nas coisas lúgubres, nojentas, fétidas desta terra. E é lógico que esse pai e esta mãe, ele aconselhou, ele advertiu, ele orientou. É o que Deus faz através desse livro na nossa vida. E ele diz: quem ouve a minha palavra tem vida eterna. Por que você vê as pessoas morrendo lá fora? Porque elas fecharam os seus ouvidos e não deram crédito. O Isaías, no capítulo 53, ele pergunta: quem é que deu crédito à minha palavra? Deus, ele tem um projeto de maravilha, como a gente canta e prega aqui, de plena felicidade para todos os homens. Por quê? A princípio, ele é um Deus de amor. Mas não adianta, eu amei e continuo amando todas as minhas filhas. Mas quantas das vezes eu tive que ser rude e incisivo com elas? Eu não fiz por deixar de amá-las. Deus também, muitas das vezes, ele fica vendo e ele vê bilhões de pessoas que estão se arrastando no mundo, e ele sabe que essas pessoas são vítimas e algoz delas mesmas. E ele fica se perguntando por que, quando ele fala, vocês não são minhas ovelhas. Mas nós abrimos o culto desta noite com Salmos 23, que diz: bem-aventurado, feliz é a ovelha que tem ele como pastor. Mas de repente, você pensa que tem ele como pastor, porque você tem um segmento religioso. Mas eu tenho conversado com inúmeros pastores que hoje estão desencantados desse lugar aqui, o púlpito. Eles se aborreceram e partiram para outras coisas. Assim são com os padres, com os gurus, com os líderes religiosos desta ou daquela instituição, tanto do judaísmo, como do budismo, como o confucionismo, o hinduísmo e todos esses ismos que estão na terra. E por que de tudo isso? Porque não tiveram a cuidado em ouvir. Ouvir é uma virtude. E como fica feliz, vamos supor, hoje mesmo. Hoje minha filha ligou, né? A minha filha que estava lá em Chipre, que foi para o Equador, ela me ligou cedo. Lá no Equador é 2 horas, assim como nos Estados Unidos, 2 horas, né, o fuso horário, antes de nós. A esta hora lá são 6h30, a essa hora.
Ela me ligou 9 horas e começou a conversar. E eu disse para ela: você foi à igreja? Ela falou: pai. E ela se levantou rapidamente e ela foi chamar a outra irmã, a Carla, para juntos irem para a igreja. Ela escutou a voz do pai, que pergunta para ela: você foi à igreja? Eu me atrapalhei por causa do horário aqui, que já era 11 horas, 11 e pouco, né? Eu me atrapalhei com o fuso horário nosso. E ela falou, aí já levantou, falou: tchau pai, eu vou me arrumar rápido, pegar o carro e vamos para a igreja. Já saiu chamando a irmã, a Carla. Como é gostoso você vê, tomara que o Wagner faça isso também, viu? Você vê a filha, que ela, né, porque agora com o trabalho dela, estão nos negócios dela lá no Equador, e agora é muito trabalho com esse negócio de festa. Teve aí a Black Friday, né? E eles estão visando, né, o comércio deles lá, e tem que aproveitar esse momento de festa mesmo. Então estão trabalhando muito, viu o escritório do jeito que está lá, para suprir, e agora nessa semana estão inaugurando mais um quiosque, são 19 quiosques, e essa menina, ela saiu daqui com uma mão na frente e outra atrás, e assim Deus pôde abrir os celeiros dos céus e derramar bênçãos tal. Agora, por que ela o pôde? É por causa dos olhos cor-de-rosa que ela tem? Não, Deus quer ver se você sabe ouvir. E hoje, quando eu falei com ela, a primeira coisa, ela já jogou, ainda falei: mas está frio aí, está meio frio, o edredom de lado, e já saiu andando, chamando a irmã, e já se despediu de mim. Isto que satisfaz, alegra um pai. Mas quando você bate o pé, e você é incisivo em cometer erros, qual é o erro? O erro é você estar aqui como Jesus esteve e você não ouvir a Deus. Jesus nunca deixou de ouvir a Deus. Por que Deus respondia para Jesus? Você quer que Deus responda a você, não quer? Você que está me ouvindo aí. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 11 que Jesus, orando no túmulo de Lázaro, defunto, cadáver podre, está lá dizendo que ele estava putrefando, Jesus diz: pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Por que na humanidade dele, Jesus era homem como eu e você, por que o Pai, Deus, ouvia ele? Porque ele diz lá no capítulo 5:30 de João, que ele não fazia vontade dele, só fazia a vontade do Pai. E ele diz: assim como ele fala, eu ouço. E ele está nesta noite dizendo: a minha palavra, ela não pode ficar sem sentido, porque vai acontecer. E ele está dizendo para você que se você ouvir a palavra dele, ele te dá o melhor da terra. Está lá no Isaías 1:19. Quem me ouve, ele dá, e ele tem tudo ao dispor dele, o melhor da terra. As pessoas me perguntam, e eu vez ou outra coloco aí nas ferramentas que temos aí na internet, né? Os canais que temos, nós colocamos fazendo pergunta: para que você quer o melhor da terra? Para quê? O Tiago pergunta isso lá no capítulo 1 do livro dele, no verso 14. Você pede e não recebe porque você pede para gastar nos seus deleites. Verdade. Você vê as pessoas aí que elas querem mostrar aquilo que tem. Quer mostrar o vestido, principalmente mulher, né? Principalmente nos dias de festa, não é mesmo? Hoje até a minha filha ia lá no aniversário e perguntava para a mãe, né, a caçulinha nossa, que vestido que ela ia colocar, que roupa ela ia colocar. Daí ela é muito despojada, colocou lá uma camisa e um short, e foi desse jeito mesmo. Aí eu olhei e falei: tá bonitinha assim, né? Não é porque puxou o pai não que está bonitinha, né? É porque a beleza sempre é o interior. Das minhas filhas,
eu vejo, aqui não é de tanto sucesso, né? Mas ela é tão espontânea, tão despojada, que ela se faz bonita. Por quê? Porque ela está machucada e ferida, mas ela não é como eu, que já deixa transparecer. Você já viu? O pastor Fortunato, qualquer coisa, ele já franja a testa, já fica emburrado esse negócio todo. Ah, mas a Naná, ela não se permite. Aí quando você conversa com ela, parece que ela está vivendo as mil maravilhas, né? Então, aí compra o carro, a primeira coisa é ficar pulindo aquele carro, depois põe lá na praça e quer tirar foto assim, né? Já viu como tira foto assim? Quer dizer, quer mostrar e põe ali na internet. Eu vejo esse veículo aí que você está me ouvindo, pode ser, como eu sempre uso, como uma ferramenta para propagar o nome de Deus, mas pode ser algo para o envaidecimento pessoal. E eu vejo as pessoas usando essa ferramenta magnífica que é a internet apenas para se promover. O que o João, aquele antecessor, o precursor de Jesus, o que ele diz lá no João, no capítulo 1? Ele diz que ele é amigo de Jesus, amigo do noivo, ele chama de noivo. Ele diz, as ovelhas, a noiva, que são as pessoas, são do pastor. E ele diz, não sou eu sou amigo dele, e ele precisa crescer e eu diminuir. E ele era grande, o João. Todo mundo honrava e respeitava o João. Mas quando ele não deixava que a glória efêmera, eu estou falando dessa forma aqui, mas eu tive ferramentas nas minhas mãos que podiam me projetar para lugares bem longínquos desse que eu estou aqui. E você não imagina, muitas pessoas que transitaram conosco nesses tempos idos, eles sabiam que nós estávamos num segmento que podia nos elevar e colocar em muitos padrões que as pessoas estão procurando. Mas você não imagina o conflito que eu tive interno, porque eu sempre me perguntava, eu vou usar esse livro para projeção pessoal? E eu que sempre me conhecia, eu dizia, no serviço público eu buscava exatamente isso. Mas lá eu podia fazer, aqui eu não posso. Aqui eu tenho que fazer como João, dizer que ele tem que ser engrandecido e louvado. E eu não posso usar de maneira nenhuma tudo aquilo que ele coloca na minha mão para a projeção pessoal. E eu tenho que dizer para você que você tem que ter habilidade dos céus. Por isso que o próprio Paulo diz, você precisa de sabedoria? Aí ele diz, peça a Deus que te dá sabedoria para você. Senhor, me faz ouvir, Senhor, mas me faz ouvir a tua palavra, porque muitas vezes está ouvindo a palavra de outro, às vezes com um carisma, com uma impostação de voz, às vezes com um profissionalismo, como esses coaches que estão aí, que deixa a pessoa, eu conheço, já estive com pessoas que aquela multidão, ele fala aplauda, todo mundo aplaude, pula, levanta a mão, esse negócio todo, e você vê, aqui, parece um espetáculo, um show, um evento, como o secular que estão aí. E eu vejo essa vaidade pessoal. Aí às vezes fico me perguntando, porque eu conheço alguns deles, né, como já disse, que hoje estão como que desligados, desativados, estão agora enferrujados. Agora Tiago diz no capítulo 5 do livro dele, ricos, às vezes rico não é financeiro, rico porque é um pastorzão, porque é um papa, porque é um bispo de sucesso, porque é um guru de sucesso. As riquezas suas estão enferrujadas e apodrecidas. É a maneira como Tiago vai dizer quando você não sabe que tudo é de Deus.
e que você vai dar conta daquele tudo, inclusive a vida que você está vivendo, que você fala que é sua. Não, a vida não é sua, a vida é dele. E você só vai ter esse sopro de vida, porque é um sopro como uma nuvem. E o capítulo 4 de Tiago diz: o que é a vossa vida? A vida só é vida quando você sabe ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quando você vê os lugares vagos na igreja e você vê os eventos seculares, veja bem, ainda ontem uma pessoa falou para mim que os filhos estavam lá no Arlan Parques, né, o campo do Palmeira, porque estava um artista lá e chove de gente, é um tumulto, como aquela Taylor Swift. Eu já falei que a Taylor não gosto, Swift eu gosto. Somente agora no dezembro eu vou lá, o que é da Swift, da Aurora e das outras, eu já pus alguns no meu congelador, no meu freezer, para o final do ano. De Swift eu gosto só do sobrenome. Agora a outra eu fui procurar conhecer agora na internet, por causa das mortes, e você viu a enxurrada de gente que vai para lá? Aí você vê o espaço que existe nas igrejas. Eu estou falando em igrejas sérias. Eu não estou falando nesses entidade, reunião cultural que tem aí, que mais se assemelha aos espetáculos, né, que são seculares, como a mãe me falou isso. Aí eu disse para a pessoa que estava falando comigo, porque se der chance, eu vou falar mesmo. Eu falei: está vendo, eu estou com esse cachorrinho aqui, mas eu estou aqui porque minha filha está desde as 8 horas da manhã até as 10 horas da noite lá na igreja. Aí eu falei: bem diferente dos seus filhos que foram para o show lá. Eu não teci uma crítica maior. Aí ela teve que concordar comigo. Por quê? A escolha é diferente. Minha filha deixa o cachorrinho comigo, né? E eu estou levando ele lá fora, e encontrei ela com um cachorrinho também que não é dela, e ela foi dizer que estava porque os filhos foram no show. Eu acho que ela deu arma e pólvora para a pessoa errada. Eu falei: pois é, eu também estou aqui na mesma situação que você, só por motivos diferentes. A minha filha está desde as 8 da manhã e vai até as 10 horas da noite no evento especial que está acontecendo na igreja dela. Então você prazerosamente fica com o animalzinho dela, entendeu? E você não reclama como ela estava reclamando, entendeu? Porque a escolha que eles fizeram é para ouvir a outra voz. Mas o capítulo 14 de Coríntios, no verso 10, está escrito que existem muitas vozes na terra. Agora pergunta, aqui no capítulo 21, 36, a palavra de Deus que não passa, as pessoas não querem ouvir. Mas essas muitas vozes que é desse show, e não é barato, não é de graça, essa voz aqui, ela é de graça, não paga nada, mas também não é barato. Por quê? E por que que as pessoas preferem pagar lá que é caro? Para um evento que, como o da Taylor Swift, vai causar tragédias. E esses outros desses festivais sertanejos e tudo, está tudo dentro da mesma ordem, todo funk, todo rock, toda a bestialidade desses eventos que eles dizem que é cultural. Pois é, o homem que é ministro agora da economia, ele disse quando o prefeito aqui em São Paulo, e ele aprovou, liberou o batidão. Quem é que quer um batidão, gente? Se não for os noia, os malucos que estão aí fora, eles querem. Ele diz que é cultura do povo, ele falou quando o prefeito.
E eu tenho que, evidentemente, contrariado com essas falas, gritar aqui, né, com a voz menor do que a dele, séculos, anos-luz menor, mas gritar que não é cultura, não, de maneira nenhuma. Isso daí é o oposto de uma cultura, é uma descultura. É uma anticultura. Por quê? Cultura é quando você aprende alguma coisa. O que é que a pessoa aprende nessas festas raves aí? O que é que aprende no forró? O que aprende no batidão? O que é que aprende nesses festivais sertanejos? Até porque o que sacrifica aqui, quer dizer, o culto, a celebração que nós fazemos para Deus. Mas lá, sabe que Paulo fala no capítulo 10 de 1 Coríntios, o que eles fazem lá, eles fazem para os demônios. Até hoje no carro do meu neto, eu vi um negócio lá, falei, o que estava lá no seu carro? Ah, não tem. Aí ele pegou e falou, não, vô, isso daqui é lá no MEC, eles estão dando. Eu falei, pois isso daí é mais uma das culturas do inferno. É um culto ao demônio. Eu peguei, né, quando ele me deu na mão, eu joguei fora. Mas eu percebi que ele pegou e guardou. Ele disse, não, isso aqui é bonitinho. Ora, as coisas de Hollywood é muito bonitinho. As novelas da Globo é muito bonitinha. Mas aonde que está levando a nossa sociedade, a nossa família? Olha a decomposição do lar, olha o esfacelamento das famílias, olha a destruição que é feita, tudo vítima dessa cultura lá de Hollywood e dessas séries de novelas e tantas outras coisas que se faz juntamente com esses. Eles chamam de espetáculo. Não, você não imagina como o inferno ele arquiteta nos meandros das profundezas do inferno para atrair, e geralmente jovem. Eu vejo alguns, né, até como eu, com 80 anos, que estão indo. Eu falo, mas são uns anestesiados mesmo, são uns drogados mesmo, para gostar até na terceira idade, já no ocaso, declinando a vida, para ir para esse lugar, quando tem um lugar como esse, onde eles poderiam estar preparando o caminho para a eternidade, que eles vão ter que ter eternidade também. E como nós falamos lá do Apocalipse 20, a eternidade dele vai ser através desse livro. E nesse livro lá em João diz, aqueles que não ouviram, eles serão como o quê? Como os bodes que vão ser lançados no inferno. Não serão as ovelhas que vão para o aprisco dos céus, que vão viver com Deus. Você acha que Deus trouxe o filho dele para sofrer tudo o que ele sofreu? E isso eles não puderam esconder, embora tentaram esconder. Jesus veio para nos levar para os céus, de onde saímos. Todas as pessoas que nasceram nessa terra, elas vieram dos céus. Só que depois fizeram como Adão, entregaram as suas vidas aos demônios. E Paulo diz, eu não quero que você participe da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quer dizer, essas pessoas que estão nessas culturas religiosas, mas elas, quando perguntadas se quando Jesus voltar elas vão para os céus, ela diz, Deus é quem sabe. Até teve uma maluca que colocou na internet, eu li, eu não digo que essa ferramenta aí, tão preciosa, poderia ser bem usada, mas essa pessoa, por falar o que ela falou, eu vou reprisar o que ela falou, ela já foi da igreja. Ela disse, olha, eu estou achando que Jesus já veio.
e pelo calor que eu estou sentindo, eu já sei aonde eu estou. Ela está dizendo que ela, por não ter ouvido Jesus, ela foi para o inferno. Faz chacota do que está escrito nesta Bíblia aqui. O capítulo 16 de Apocalipse diz que Deus deu ordem para que o anjo aquecesse o sol, descesse um pouco mais o sol, para os homens serem abrasados com muitos calores. Não foi eu que escrevi, foi Deus que escreveu. E eles amaldiçoaram essa menina sem, ou sabendo, porque para ela falar que Jesus já voltou, é porque ela já transitou por esse círculo, por esse rol e por esta família, que é a igreja do Senhor. E ela diz: pelo que eu estou sentindo, então já sei onde eu estou. Então ela está fazendo alusão ao inferno, onde vão aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Deus. E ele diz: a minha palavra não vai passar. Ele diz em 55:8 de Isaías, ele diz que a palavra dele fará aquilo que ele quer. Na palavra dele, ele quer que você acredite, para ele salvar você. Ele morreu no seu lugar para te salvar. Mas salvar você do funk, do batidão, salvar você desses festivais, desses congressos que é feito aí fora, desses forró, desses funk, dessa droga, dessa bebida, desse cigarro, desses vícios, dessa prostituição e lascívia e licenciosidade que você se encontra. Foi para isso que ele fez, no qual eu vivi no passado. Mas ele apagou o meu passado com o sangue dele. E ele quer fazer o mesmo com você. Agora você tem que saber que a palavra dele vai cumprir. Ou vai cumprir para a sua salvação, ou vai cumprir para a sua perdição. A Bíblia diz que aqueles que não ouviram a palavra dele, vai ser colocado à parte. E ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Está lá no capítulo 26, verso 32 de Mateus. E aqueles que ouviram, ele diz: vinde benditos o meu Pai. É a palavra dele que está dizendo isso. Ele está tentando te alertar. Perdão. E esse sentido que ele colocou em você, e ouvir e falar, dentre outros, ele quer que você aplique para o seu próprio bem. Se você não ouvir, ele não vai amaldiçoar a sua vida e fazer você morrer amanhã. Muita gente viveram como no princípio desta terra, centenas de anos. E o que aconteceu com ela? O que aconteceu com Caim? Foi levado para o inferno. E se arrastou na vida dele a ponto dele dizer para Deus que ele queria morrer. E Deus falou para ele: você precisa viver. Você vai ter que viver. E ninguém vai poder te destruir. Deus impediu que ele mesmo provocasse a morte, como muitos estão fazendo. A essa hora eu estou falando com pessoas que talvez esteja pensando em tirar a vida dela. Mas eu digo para você: não faça isso, porque se você ouvir a palavra de Deus, vai resgatar você do inferno de vida que você está vivendo. E você, como eu no passado também, que a vida era insólita para mim, ele vai trazer a nova realidade, que é a vida nova, a vida em Deus. A palavra dele, lá em Hebreus 4:12, vai até a divisão da alma, que é o seu coração, para trazer o verdadeiro sentido do que é vida. E a pergunta que cabe agora é: você vai ouvir a palavra dele ou você vai ignorar? Eu quero dizer que bilhões de pessoas ignoram. Mas só que tem um texto lá no capítulo 21 de Êxodo, diz: não siga a multidão para o seu próprio mal. E no Gênesis, no capítulo de número 18, está escrito: salva-te por tua alma. Que tal você escutar nesta noite? Vamos ficar em pé? Senhor Deus e Pai, nada mais posso fazer, Senhor, e o Senhor me trouxe até aqui nesse sermão e nessa mensagem. Agora eu clamo a tua graça, suplico o teu favor para
todos aqueles que a ouviram, Senhor. Muitas delas estão nas encruzilhadas da vida. Muitas delas estão sofrendo os pesares de ter, Senhor, ignorado em outras feitas a Tua palavra. Mas hoje, Senhor, estão ouvindo a Tua voz. Então, dá graça a elas para que elas possam sair desse estado, Senhor, que estão vivendo, para o melhor estado de vida, que é daqueles que ouvem a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Louvado seja o nosso